Olá, queridos alunos e alunas do 6º ano de História aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta e vamos então com vocês aqui trabalhar esta aula. Vamos ver a nossa aula. A aula de número 32 tem como objeto de conhecimento a passagem do mundo antigo para o mundo medieval, a fragmentação do poder político na Idade Média. Detalhamento: o mundo feudal, origem do feudalismo, características do feudalismo. Vamos para a nossa aula. Muito bem, a nossa aula de hoje a gente vai falar do feudalismo, mas vamos voltar um pouco no tempo para introduzir o que levou ao feudalismo, o que levou a Europa Ocidental a se estruturar, a se organizar nesse modo de produção que nós conhecemos como modo de produção feudal. Vamos lá? Então vejam aí, a desintegração do Império Romano do Ocidente e o processo de ruralização. É isso que levou, né, ao que nós entendemos como Idade Média e como feudalismo. Tudo começou com a crise do Império Romano do Ocidente, né? Com a diminuição das atividades artesanais e comerciais na cidade, forçou muitos trabalhadores a migrarem para o campo na busca pela sobrevivência. Então, o grande Império Romano está em decadência e aí as pessoas vão em busca de sobrevivência e vão sair da cidade para o campo. Também outro fator importante nesse processo de desintegração do Império foi as invasões dos povos germânicos, né? Todo aquele povo que morava ali no norte da Europa, que era chamado de germânicos, mas eram os francos, os alamanos, os suevos, os ostrogodos, os saxões, os vândalos, né? Os érulos e outros. Tem uma infinidade de povos que viviam naquela região, mas eram chamados todos de povos germânicos. Não é isso? Então, isso também é um fator que levou a essa desintegração do Império. Os germânicos chegaram à própria cidade de Roma em 410, quando os visigodos saquearam a cidade de Roma e, em 476, os érulos, liderados pelo rei Odoacro, tomaram Roma e instituíram destituíram, na realidade, o seu último imperador, chamado de Rômulo Augusto. Então, termina aí o Império Romano do Ocidente. Isso provocou a desintegração da parte ocidental do Império, né, do Império Romano, e suas terras foram ocupadas por diferentes povos, chamados de povos germânicos. Vejam, findou o Odoacro derruba o imperador, toma o trono, mas por que não continuou aí como novo imperador de Roma? Porque apenas ele ocupou ali a região de Roma, porque vários outros povos, vários outros reinos menores se formaram ali naquela região. Então, houve uma desintegração do império e vários reinos surgiram naquela região. Aí, a fusão da cultura germânica com a cultura latina, né, que é a romana, deu origem a uma nova configuração econômico-social que ficou conhecida como Idade Média. E é isso que nós vamos ver agora, certo? Vamos lá? Então, a Idade Média e o feudalismo. A Idade Média foi o período histórico que teve início no século V e seu término se deu no século XV. Então, veja, todo esse período que nós conhecemos na história da Europa Ocidental. É bom que a gente frise isso, porque quando fala de feudalismo na Europa, né, a gente acha que foi em toda a Europa, mas
a Idade Média e o feudalismo, essa maneira, essa forma de organização da produção e de organização política, né, era apenas na Europa ocidental. Então, esse período foi conhecido como Idade Média, e na Idade Média, o modo de produção, a maneira como aquelas pessoas se organizaram, se estruturaram para produzir a sua sobrevivência, ficou conhecido como feudalismo, que é isso que nós vamos estudar nessa aula, tá certo? Muito bem. O feudalismo, ele foi a maneira como a sociedade medieval se organizou política, social e economicamente para produzir a sua existência. Vejam, nós tivemos um modo de produção chamado de escravista, ou escravismo, né, que era ali do Império Romano. Mudou a maneira de produzir. No Império Romano, quem produzia a força de trabalho, a energia produtiva, vinha dos escravos. Aqui no feudalismo nós vamos ver que mudou a estrutura produtiva, né? A organização da produção, a organização política também vai mudar, né? E a organização social também muda. Então, essa maneira de organizar a sociedade para produzir é que se chamou de feudalismo, certo? Muito bem. Então, vamos continuando aí nessa nossa reflexão. O termo feudalismo vem de feudo. O que é o feudo? É uma unidade territorial, constituída geralmente pelas seguintes instalações. Nós estamos vendo aqui, nesse croma que vocês estão observando, que está aqui atrás de mim, né? Ele é a figuração, né, de um feudo, como que ele se constituía. Então, o feudo, ele tinha aí essas seguintes instalações, como que ele estava estruturado, os feudos estavam estruturados. Vamos ver, então, tinha um castelo, né, fortificado, cercado, murado, né, com um fosso de água aí que impedia de você chegar até o castelo. Esse castelo era a residência do nobre e de sua família, daquela pessoa que ganhou aquele pedaço de terra, né, e se tornou ali o senhor feudal daquela região, daquela área, né. Tinha uma vila camponesa, que era a residência dos servos, né, como vocês estão observando aí, né, nas casinhas aí onde moravam os servos. Tinha, mais ainda, uma área comum, né, uma área de plantio, onde se fazia aí a agricultura, porque, vejam, nesse período, nesse modo de produção, nessa maneira de que essas pessoas se organizaram ali para produzir, né, depois do fim do Império Romano, o feudalismo era a terra era a riqueza maior desse período. Então, tudo se tirava ali da terra. Então, tinha a área de plantio. Tinha sempre uma igreja, né, ou uma capela, porque nós vamos ver que a força, né, da organização dessa sociedade é a Igreja Católica. Então, aí sempre vai ter uma igreja, uma capela, né? Tinha um moinho, tinha um estábulo, celeiro e etc. Outros elementos ali que compunham, né, a paisagem ali do feudo. Então, assim, essa é a estruturação, a organização da área feudal, certo? Muito bem. Então, vejam lá, vamos observar sempre como que o feudo ele vai se constituir. Então, essa estrutura ela é quase que geral. Em todos os feudos eles vão estar estruturados mais ou menos dessa forma, né? Então, os feudos estão estruturados assim. Então, nós vamos ter vários feudos espalhados aí pela Europa Ocidental, certo? Muito bem. E aí nós vamos trazer a questão da estrutura feudal, né? A divisão das terras, como que ela estava composta. Ali nós vimos, no primeiro momento, a gente viu como que estava organizado o feudo. Agora nós vamos ver dentro do feudo como que as terras vão estar divididas. Então vejam lá, as terras de um feudo eram costumeiramente divididas em diferentes mansos.
as terras dos feudos eram divididas em 3 categorias elementares. Quais eram essas categorias? Nós vamos ver agora cada uma delas e como que elas se constituíam. Então, o manso senhorial, que não é sensorial, senhorial, né? Vem de senhor, né? Correspondia a metade das terras cultiváveis em todo o feudo. Veja lá, então a metade da área pertencia ao senhor feudal. É isso? Essa era a área dele. Todos os alimentos produzidos nessas terras deveriam ser repassados ao dono do feudo, ou dono da terra, né? Vejam lá como que se constituía a questão da produção, como se dava a produção. Então se trabalhava nessa área que era do senhor. Muito bem. Então, tudo que se produzia ali era repassado para o dono da terra e o servo ainda tinha a obrigação de dedicar entre 3 a 4 dias da semana ao cultivo dessas terras. Veja lá como quem que era a força de trabalho aí, né? O servo, ele trabalhava na terra que ele recebia para ele produzir, mas ele tinha que produzir também na terra do senhor feudal, né? Ele tinha que dar ali 3 a 4 dias de trabalho lá para o senhor feudal, além de trabalhar na dele. E tudo que ele produzia na dele, ele tinha que também dar uma parte para o senhor feudal. Então vejam lá como que funcionava aí, né, a questão da produção e a geração aí da riqueza, certo? A segunda é chamado de manso servil, que era do servo, aquilo que ficava para o servo. Legalmente, as terras pertenciam ao senhor feudal, porque ninguém era dono de nada, só o senhor feudal que era, né, que tinha ali o mando da terra. Porém, os servos tinham usufruto. O que é isso? Aquilo que eles produziam, eles podiam usar para eles, né, para a sua sobrevivência. Tá? Isso é o usufruto. E, ao mesmo tempo, que teriam de tirar dessas terras seu sustento, também eles deveriam passar parte dessa produção, né, da sobra, para pagar os diversos tributos e obrigações para o senhor feudal. Então vejam lá, lembram-se que vocês estão lembrados que ele tinha que trabalhar nas terras do senhor feudal, né, produzir lá pelo menos de 3 a 4 dias ele tinha que trabalhar na terra que pertencia ao senhor feudal, a parte que pertencia a ele, né, ele tinha que produzir para ele, para a sua sobrevivência, mas também ele tinha que pagar os tributos ao senhor feudal. Então a vida do servo não era nada fácil não, né? Vocês já imaginaram? Né? Você tem que trabalhar dessa maneira, ficava difícil você respirar, né? Aí como tinha que trabalhar para o senhor feudal, nas terras do senhor feudal, tinha que trabalhar na terra dele, que pertencia a ele, né? Que ele tinha usufruto. E dessa terra, aquilo que ele produzia, ele ainda tinha que passar para o senhor feudal. E o terceiro, que é o manso comunal, aquilo que é comum, né? A palavra comunal significa que é comum a todos. Vamos ver lá. Então, todos os terrenos da propriedade que poderiam ser utilizados tanto pelo senhor feudal quanto pelos servos. Que área era essa? Vamos ver? Correspondia aos bosques e pastos, onde poderia ser feita a criação de animais, o recolhimento de alimentos silvestres, então você ia colher na floresta, aí você ia colher alimentos, frutas, né, etc. E podia também fazer a caça e a obtenção de lenha. Veja que aí nesse período a lenha, né, é o que vai gerar fogo, aí a energia para a produção do alimento, para o aquecimento das pessoas, porque penso que essa região é uma região fria, né? Tudo aí eles podiam então tirar desse espaço comum, né, que todos poderiam usar. Então vejam lá como que estava bem estruturado aí, né, os feudos. Mas como é que se dava aí as relações nesse sistema, nesse modo de produção? Quais eram as relações? As relações aí eram chamadas de relações de vassalagem. Como é que se davam essas relações?
Vamos ver? Muito bem, vejam lá, né? O senhor feudal, aí da questão da relação de vassalagem, a relação de vassalagem era uma das relações hierárquicas mais comum no mundo feudal. Como é que relação era essa, professor? Por que existia essa relação? Em que consistia? Consistia na oportunidade que algumas pessoas tinham em ter acesso às terras, né? O bem mais valioso, como nós já falamos, da época. Então, para você ter acesso à terra, você tinha que ter essa relação, que era chamada de relação de vassalagem. Você jurava fidelidade ao seu senhor, né? Então o senhor era uma relação de fidelidade, tanto, né, do servo como do senhor. Eles se autoprotegiam, né? Um protegia o outro. O servo protegia o senhor quando ele precisava, por exemplo, de guerra, porque, né, lembra-se que nessa época aí as pessoas viviam intensas guerra no sentido de buscar, né, ganhar mais terras, e aí todo esse processo se dava dessa maneira e havia a proteção tanto de um como de outro. Então há uma relação de fidelidade aí entre o senhor feudal e o servo, então o vassalo, na realidade, né? Que quando você imagina nessa questão da relação entre o sucerano e o vassalo, né? O rei, ele se constitui o primeiro dos suceranos, que vai distribuir as terras para os seus vassalos. Mas um vassalo pode se tornar sucerano de um outro menor. As terras vão sendo distribuídas aí dessa maneira e as relações vão se constituindo. Então vejam lá, o sucerano mais poderoso na hierarquia do sistema feudal era o rei, né? Mais abaixo, os nobres e a seguir os senhores feudais, não é isso? E os senhores feudais tinham ali, na sua relação, os servos, né, que trabalhavam para ele. Então, muito bem. Então, a sociedade feudal era uma sociedade essencialmente rural, então, que não existia cidades nessa época. Então, imagine, né, uma sociedade que tudo acontece na vida rural, né, no campo. Então não existe a cidade. Então aí tudo se constrói dentro do feudo. O feudo, ele é como que autossuficiente, né? Ele produz tudo que ele produz, ele vai produzir para a manutenção de si mesmo, né? Tudo que é feito ali no feudo é para a autossustentação. Então não existe ainda nesse primeiro momento o comércio, né? Então, tudo se constrói dentro do feudo e o feudo, ele é autossuficiente para a manutenção de quem vive naquele feudo. Então, é uma sociedade rural, né? Rural. Muito bem. Essa sociedade, ela é marcada por uma produção agrária e de subsistência, onde predominava o trabalho servil e a influência do cristianismo. Então, imagino quando nós colocamos lá no início, né, que nós temos ali, sempre num feudo, tem a igreja ou uma capela, porque a igreja, o cristianismo nesse momento, ele é a força maior, né, dessa relação, ou dessa estruturação social, dessa organização social. Então, a igreja católica, ela está ali como a visão, o ouvido, né, tudo. Ela vai ser a sociedade mais poderosa, né, do feudalismo, é a Igreja Católica. Essa sociedade, ela se caracteriza por ser uma sociedade estamental, isto é, uma estrutura social fixa e hierarquizada e que estava dividida em estamentos ou estado. Professor, explique melhor o que é o estamento. O estamento é o lugar social onde cada um vai viver, né? Então, a sociedade feudal, ela é estruturada em estamento ou estados.
Na sociedade capitalista onde nós vivemos hoje, a nossa sociedade ela está dividida, estruturada em classes sociais. Nessa época não existia o estamento, né? Então, era uma sociedade estamental, dividida dessa maneira. Então, nós vamos ver agora a pirâmide social da sociedade feudal. Então, no topo da pirâmide, nós vamos ter o rei. Veja lá que é o mais importante, né? Na sequência, um pouco abaixo, nós vamos ter o clero. E um pouco mais abaixo nós temos a nobreza. Lembre-se que o clero, ele era ainda dividido em alto clero e baixo clero, né? Então nós vamos ter o alto clero, que são os bispos, né, o papa, né, a parte mais nobre da igreja, e o baixo clero são os padres paroquiais, aqueles que estão lá embaixo. Então vejam lá. Então, nós vimos aí, né, o rei, que é o sucerano dos suceranos, e que ocupa o topo da pirâmide. Um pouco mais abaixo nós vimos tem o clero, né, que representa a camada relacionada com o sagrado, né, aquele que está lá para rezar, para orar, para aqueles que vão rezar. Ou seja, aquele que rezavam e fortaleciam a religião católica. Papas, bispos, cardeais, os monges, os abades e os padres. Era a classe detentora do poder da igreja, a mais poderosa instituição feudal, aquela que sabia ler e escrever. É importante isso aí, né? Dentro daquela sociedade, era uma sociedade praticamente analfabeta. Então, quem tinha o poder da escrita e da leitura era o pessoal da igreja. Até os outros, né, ali eram analfabetos, a maioria era analfabeta, é isso? Depois nós temos a nobreza, como nós já vimos aí na nossa pirâmide. A nobreza, nós tínhamos aí os reis, né? Os reis se destacavam na nobreza, mas faziam parte dela e necessitavam fazer aliança com outros nobres para poder governar e, né, estavam incluídos também nessa categoria os guerreiros, que eram os cavaleiros, né? Aqueles que guerreavam aí. E os servos, que estavam aí na base da pirâmide. Nós vamos ter os servos, que englobam os camponeses, né? Servos, ou seja, aqueles que trabalham na produção de alimentos e na construção de estrada, de ponte, né? E quando necessitavam ainda tinham que ir para a guerra, defender aí o seu senhor, não é isso? Muito bem. Então aí nós vimos a estrutura da sociedade feudal, como que ela estava estruturada socialmente, né? E aí, politicamente, como é que estavam organizados os feudos? Vamos lá. O rei tinha pouca ou nenhuma autoridade, porque nessa sociedade era uma sociedade descentralizada do poder, né? O poder era descentralizado, né? O rei não tinha tanto poder, ou quase nenhum poder. Os reis tinham a prática de ceder grandes extensões de terra aos nobres, né, senhores feudais, em troca de assistência militar. Então, aqueles que estavam sob ali a jurisdição daquele rei, quando tinha uma guerra, os senhores feudais levavam os seus servos aí, os seus cavaleiros, para ajudar militarmente, né, o rei. Então a sociedade era uma sociedade que não existia governo, né, era descentralizada. Consequentemente, cada senhor, né, cada senhor feudal tinha pleno poder sobre o seu feudo. Cada senhor feudal era como se fosse ali uma instituição única, certo? Então essa era a estruturação política. E economicamente, como é que estavam estruturados os feudos? No modo de produção feudal, a economia era baseada na agricultura, já falamos isso, né? Os servos trabalhavam nas terras dos senhores em sistema de rodízio, rotativo, ou seja, cultivavam uma parte da terra enquanto a outra repousava. Faziam então esse rodízio aí de plantio.
também era uma economia de subsistência, o que significa que era voltada apenas para o sustento daqueles que viviam naquele feudo. Então, uma economia de subsistência. Mas existia, além da agricultura, existia os ferreiros, existia os sapateiros, existiam, né, os marceneiros, pessoas que trabalhavam em outras funções ali também, né? A gente fala que é uma sociedade agrícola, mas como nós falamos que o feudo era autossuficiente, existia também essas outras profissões que estavam ali dentro do feudo para exatamente auxiliar o feudo, para dar sustentação ao feudo, certo? Muito bem. E aí nós vamos para o feudo e o sistema de arrecadação. Como é que era arrecadado? Como é que se fazia para arrecadar aí as riquezas? Então, os servos eram obrigados a pagar imposto e taxas para os seus senhores. Quais são esses impostos e essas taxas? Então, tem um nome. Então, banalidades. Impostos pagos pelo uso de infraestrutura feudal, como fornos, celeiros, moinhos, né? Se você precisava passar pela ponte, você pagava o pedágio, né? Então, tudo ali o senhor feudal cobrava. Tinha outro imposto chamado de talha, que correspondia, em geral, a mais da metade da produção que os servos podiam utilizar aí quando eles, na sua terra, né, que eles tinham que dar para o senhor feudal. Né? Muito bem. Outro imposto era a colvéia, que era pago com trabalho obrigatório nas terras do senhor por pelo menos 2 ou 3 dias por semana. Além de você trabalhar na sua terra, você tinha que trabalhar na terra do senhor. Mão morta. Mão morta, professor, o que é isso? Esse imposto era custeado em caso de morte do chefe da família para permitir que a família continuasse na terra, né? Para você ter o uso daquela terra, quando o pai, né, morria, você pagava um imposto chamado de mão morta. Se você não pagasse esse imposto, aí você ia ser despejado da terra e ele colocaria outra pessoa ali no seu lugar. Então você tinha que pagar. Não é isso? Então, o negócio não é fácil, não. Então, vários outros impostos pesavam sobre os servos. Além disso, ainda eram obrigados a servir militarmente em caso de guerra e a fornecer alojamento e hospitalidade ao seu senhor quando ele passava ali na sua região. Vejam lá como que funcionava aí o nosso feudalismo, né? Muito bem. E aí a gente vai para o feudalismo entra em crise. Então, chegamos aí ao final dessa organização social. Como é que ela vai entrar em crise? Por que ela vai entrar em crise? Vamos lá? Então, o feudalismo entra em crise, é o fim da Idade Média. Entre os séculos XI e o século XV, conhecido como Baixa Idade Média, muitas mudanças aconteceram na forma de organização da sociedade feudal, que determinaram a crise do modo de produção. Novos acordos comerciais impulsionados pelas cruzadas, né? Com as expedições, a Europa voltou a se relacionar com o Oriente. Então, a Europa aquele sistema vai se abrir, né? O sistema feudal ele vai se abrir para outras perspectivas. Então, o mundo está mudando. Então, a Europa ocidental também vai mudar. Então, desenvolvimento dos centros urbanos, né? Vão surgir ali onde tinha as feiras, né, da época do feudalismo, vão surgir aí centros urbanos. Então, no feudalismo houve o êxodo rural, saída em direção ao campo. Agora nós vamos ter o contrário, né? Com o sistema entrou em crise, ocorreu um movimento oposto. As pessoas vão sair do campo para a cidade. Então vejam que vai haver um despovoamento do campo, não é isso? Muito bem. Vejam lá como que isso vai afetar, porque a estrutura da produção vai ser afetada, porque as pessoas, a mão de obra, que é a mão de obra, né, dos servos, ela vai desaparecer, porque ela vai para a cidade. E aí nós temos o final, né, do feudalismo, o final da Idade Média. Mas isso acontece assim, de repente, professor? Não, isso
é uma coisa que é demorada, paulatina. Assim como foi para iniciar, né, o feudalismo, depois da desestruturação do Império Romano, também isso vai acontecer de maneira paulatina e nós vamos ter então uma nova organização social que é fruto das nossas próximas aulas, tá bom? Muito bem, agora vamos aí, a gente espera que vocês tenham compreendido e gostado dessa aula e a gente então fica por aqui.